Me escuchan bien, ¿verdad? Sí, pastor. Qué bueno, me alegro. Les invito a que pongan atención en el texto bíblico de Hebreos, capítulo 13, más específicamente a partir del versículo 15. Este es el cuarto sermón basado en este capítulo 13 de la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 13, a partir del versículo 15. La palavra de Deus dice assim: assim que oferezcamos sempre a Deus por meio de Ele sacrifício de alabanza, es decir, fruto de lábios que confiesan su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda nuestra mutua, perdón, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Deus. Obedeced a vuestros pastores e sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque siempre tú has proveído pastores, presbíteros, guías espirituales a tu iglesia. Siempre ha sido así y siempre lo será, porque tu palabra nos garantiza primeramente la presencia del supremo y perfecto pastor Jesús con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y además tu Espíritu Santo nos acompaña y ha distribuido dones en medio de tu pueblo, entre los cuales se encuentra el don pastoral. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra, a tener presente las enseñanzas de ella, el sacrificio de alabanza, el sacrificio de hacer el bien y ayudar a los demás, la obediencia a los guías espirituales y la oración a favor de ellos. Te pedimos que nos acompañe ahora, Padre, a fim de que tu palavra seja não só entendida, sino que además internalizada, que encuentre raíz en nuestro, que haga raíz en nuestro corazón. Y oramos por aquellos que están, oh Dios, enlutados en esta hora, especialmente nuestra hermana Olga, que tu dulce presencia nuevamente se manifieste en su vida, de ella y de sus hijos. Y te agradecemos porque nuestro hermano Juan Gallardo se encuentra en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Me gustaría empezar el sermón de hoy con una pregunta para provocar una reflexión rápida, sencilla. Ante la posibilidad de jamás volver a juntarse con un ser querido, esposo, esposa, hijo, mamá o papá, ¿qué palabras usted diría? ¿Cuáles serían sus últimas frases? ¿Haría usted alguna declaración si tuviera la posibilidad de despedirse? ¿Entregaría algún consejo a la persona amada? En el lecho de muerte, el pionero presbiteriano en Brasil
reverendo Ashbel Green Simonton, el día 9 de diciembre de 1867, muriendo a causa de fiebre amarilla, conversou com sua irmã Elizabeth. Sua irmã Elizabeth le perguntou: "Que será de los creyentes e del trabalho que está dejando?" Simonton respondeu: "Deus levantará a alguém para que ocupe mi lugar. Ele hará seu trabalho com seus próprios instrumentos. Solo podemos aferrar-nos a seus braços eternos e estar tranquilos." Estas foram as últimas palavras de Simonton, que cumpriu seu ministério em Brasil durante 8 anos. A Bíblia deixa constância de algumas despedidas. Por exemplo, a de Jonathan, hijo de Saúl, e Davi. Jonathan e Davi eram grandes amigos, mais unidos que irmãos. Segundo a Escritura Sagrada, Jonathan amava Davi como a si mesmo, diz a Bíblia, como a si mesmo. ¿Se acuerdan ustedes del último encuentro entre Jonathan y Davi y de las palabras que fueron pronunciadas en aquella ocasión? La Biblia dice lo siguiente: "Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro. Y Davi lloró más. Y Jonathan dijo a Davi: Vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre." Outra despedida bíblica es la de Noemí, israelita, y Orfa, su nuera, que era moabita, que era extranjera en relación a Noemí. Noemí volvía a Belén y dijo a Orfa y a Ruth, la otra nuera, ambas viudas, ambas nueras de Noemí. ¿Qué dijo Noemí a Orfa y a Ruth? Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. E aunque dijese, esperança tengo, e esta noche estuviese com marido, e aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. Que maior amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. E ellas alzaram outra vez su voz e lloraram. E Orfa besou a sua suegra, mas Ruth se quedou com ella. Es decir, estas palavras foram as últimas de Noemí a Orfa, porque Ruth decidiu seguir com Noemí. Finalmente, les recuerdo a despedida de Pablo de los presbíteros de Éfeso, sus hijos en la fe. Tras 3 anos de convivência, Pablo les dijo: Mirad por vosotros e por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Velad, acordando-os que por 3 anos, de noche e de dia, no he cesado de amonestar com lágrimas a cada uno. Quando hubo dicho estas coisas, se pus de rodillas e orou com todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pues bien, despedidas son momentos especiales.
cargados de muita emoção e quase sempre acompanhados de lágrimas, de llanto. Al concluir sua epístola, o autor de Hebreus registrou suas últimas recomendações. Assim que veamos quais são e a enseñança de estas recomendações, que são recomendações finais. Acá em los versículos leídos, del versículo 15 al versículo 19, temos 3 recomendações. A primeira tem que ver com os sacrifícios que agradam a Deus. Versículo 15: assim que oferecamos sempre a Deus, por meio de Ele, sacrifício de alabanza, este sí, fruto de lábios que confessam su nome, e de hacer bien, e de la ayuda mútua não os olvidéis, porque de tales sacrifícios se agrada a Deus. Fíjense que são 2 sacrifícios, de alabanza e el que tem que ver com hacer el bien e praticar a ajuda mútua. De tales sacrifícios se agrada Deus. Mis hermanos e hermanas, tenham presente que o ênfase de Hebreus é contrastar, é demonstrar a diferença entre o cristianismo e o judaísmo. E nesse marco de contrastar o cristianismo ao judaísmo, o autor hace hincapié de la excelência de Cristo. Cristo é superior a los rituales e cerimoniales de la época del Antiguo Testamento. Los versículos anteriores al versículo 15 não deixam qualquer dúvida a respeito. No versículo 9, os leitores são alertados a evitar doutrinas diversas e estranhas. Não os deixeis levar de doutrinas diversas e estranhas. Em outras palavras, em vez de dar ouvidos, em vez de dar atenção a los falsos maestros que invitavam a los destinatários da epístola a abandonar o cristianismo e volver ao judaísmo, em vez de dar ouído a las falsas enseñanzas, los creyentes deveriam, como devem, afirmar o coração com a graça. É o que diz a continuação do versículo 9. Porque buena coisa é afirmar o coração com a graça, não com viandas, é decir, não com alimentos rituales, não com as carnes que eram queimadas em los sacrifícios e rituales judíos. ¿Por quê? Porque estas coisas, termina o versículo, nunca aprovecharam a los que se han ocupado de ellas. A continuação, notamos claramente, netamente, o contraste entre o que Jesus regalou a seu povo e as meras tradições producto de las costumbres humanas. Então, há um contraste. Versículo 10, temos um altar. Ou seja, os creyentes têm um altar, del qual não têm direito de comer os que sirvem al tabernáculo. Ou seja, não podem acceder a este altar, al trono de graça, aqueles que participam de las cerimoniales e de los rituales judíos. Porque os cuerpos de aqueles animais, cuya sangre a causa do pecado é introduzida en el santuário por el sumo sacerdote, são queimados fora del campamento. Por lo qual também Jesus, para santificar al pueblo mediante su própria sangre, padeceu fora de la puerta. É interessante a analogia que nós vamos a explicar que o autor de Hebreus hace acá. Salgamos, pois, a ele fora del campamento, ou seja, que podamos ir ao mesmo sítio onde Jesus morreu, é decir, fora del campamento, llevando su vitupério, é decir, su deshonra, a vergüenza que ele assumiu quando morreu na cruz. Porque não temos aqui cidade permanente, sino que buscamos lá por venir. Em la época do Antigo Testamento,
Los cuerpos de los animales sacrificados por los sacerdotes eram desechados fuera del campamento. Hay que tener presente, ¿cierto? El período en el desierto y también la vida religiosa de Israel a lo largo de siglos. Assim que el cuerpo de los animales sacrificados era desechado, era echado fuera, né, de los límites donde la gente vivía, y muchas veces fuera de las ciudades, o de la ciudad de Jerusalén. Solo la sangre de los animales era introducida en el tabernáculo. Solo la sangre se quedaba dentro del campamento. Es interesante, porque el sacrificio de Jesús, su muerte, aconteceu fora da cidade de Jerusalém. Ele padeceu, como disse no final do versículo 12, fora da porta. Quando nós lemos os evangelhos, podemos entender melhor o que está sendo dito acá. Jesus saiu da cidade de Jerusalém cargando a cruz, subiu ao monte de la calavera e foi crucificado fora da cidade. O autor de Hebreus está dizendo que o altar que verdadeiramente importa não está em los rituales judíos dentro de Jerusalém. Está fora, está em la cruz. Ou seja, evitem tudo que tem que ver com o templo, evitem tudo que tem que ver com as cerimoniais judias, com os sacrifícios, com as tradições humanas. Salgamos a Ele. Versículo 13. Salgamos, pois, a Ele. Certo? Fora do campamento. Salgamos, que podamos ir hacia Jesus fora do campamento. Vamos à cruz, assumindo a vergonha que Ele assumiu em nosso lugar. Certo? Ou seja, assumindo as consequências de nosso chamado, de nosso compromisso com o Senhor, assumindo nossa própria cruz. Por quê? Versículo 14, porque não temos aqui cidade permanente, sino que buscamos lá por venir. Então, o autor está dizendo a nós que o altar que verdadeiramente importa não está dentro de Jerusalém, está fora, está em la cruz, certo? E afirma a los leitores que eram judeus convertidos, que não temos neste mundo cidade permanente, sino que buscamos lá por venir. É revolucionário o que o autor está dizendo. Para os leitores originais, que eram judeus convertidos, insisto, estas palavras eram desafiantes, eram muito impactantes. Decir a um judío que os rituales praticados durante mais de 1000 anos, não estou falando de meses, de 10 anos, de 100 anos. Os rituales que eram praticados desde a época de Moisés, segundo as normativas, as leis que o Senhor havia entregado a Moisés, livro de Levítico. Dizia um judeu que os rituais praticados durante mais de 1000 anos eram um prenúncio do sacrifício de Cristo e que a cidade de Jerusalém já não era sagrada, porque o que la hacía sagrada antes de Jesus era o templo, que havia reemplazado o tabernáculo. E este templo perdeu seu sentido em la muerte del Cordeiro de Deus. Como diz a Bíblia, el velo del templo se rasgou em dois, de arriba a abaixo. Decir isso era algo impactante, que rompia tradições idolatradas por los judíos. Então, para concluir seu razonamento, temos uma locução conjuntiva acá no versículo 15. Assim que é sinônimo de este modo ou maneira, ou seja, por lo tanto. Então, já que Jesus cumpriu a vontade de Deus e se deu como sacrifício em nosso lugar, haciendo com que já não seja necessário
já não são necessários novos sacrifícios de animais, o que devemos fazer nós outros? Oferecer sacrifícios a Deus. Versículo 15. Assim que oferecamos sempre a Deus, por meio de Ele, sacrifício de alabança, certo? E depois, o que vamos a nombrar de sacrifício de generosidade, que tem que ver com o que aparece, o que está explicado no versículo 16. Assim que, como Jesus cumpriu sua missão, morreu em lugar nuestro, que nos corresponde agora? Nos corresponde apresentar a Deus sacrifício de alabança e sacrifício de generosidade. Vamos a comentar sacrifício de alabança. É decir, não mais sacrifícios de animais, mas alabança, fruto de lábios que confessam seu nome. Ojo aqui. Alabança não é sinônimo de música, como muitos pensam. Muitos, quando escutam a palavra alabança, la associam à música. Podemos alabar a Deus por meio de hinos, canções e de las famosas alabanças. Pero se pode alabar a Deus sem necessariamente recorrer à música. Há uma oração de alabança ou de louvor a Deus. Se pode alabar a Deus com uma atitude, com uma disposição de coração correta. E é muito necessário destacar e explicar isso, porque o cristianismo, em sua essência, não valora formas cerimoniais, tradições, costumbres, altares, estátuas, velas, crucifixos, vestimentas, sinos, incienso, humo e tantas outras coisas que algumas religiões, ou muitas de elas, valoram. E nisso vemos, por exemplo, como o catolicismo romano se aleja do coração do evangelho. Porque o catolicismo romano está repleto, certo, de cerimoniales, de tradições e tradicionalismo, de vestimenta, de tal maneira que não se pode realizar uma missa se não há um cura, segundo a teologia católica romana. Pero ojo, porque não solamente há este tipo de erro entre os católicos romanos. A vezes pode passar e sucede que os protestantes incurren nesse tipo de erro. De outra maneira, porque os protestantes não estão exentos de incurrir em errores desta natureza. A vezes vemos em algumas igrejas evangélicas regras e normas que não têm fundamento bíblico. Vemos líderes que são tratados como papas e pessoas defendendo sua igreja local ou sua denominação como se os que estão fora de elas são inferiores, menos creyentes ou incluso perdidos. Sacrifício de alabança, que é isso? Sacrifício de alabança é sacrifício espiritual, é decir, é a disposição que proviene da alma hacia Deus através de Jesus, através da justiça de Cristo. Este sacrifício é a verdadeira piedade, é a santidade de vida, é o testemunho de uma vida convertida. Tem que ver com o gozo de Jeová, que segundo a Bíblia é a fortaleza, é a força do povo de Deus. Este sacrifício de alabança, fruto de lábios que confessam o nome de Jesus, é caracterizado por el fruto do Espírito Santo em nossa vida. Amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre, templança. Contra tales coisas não há lei, porque estas coisas são sempre bem-vindas. Pero o versículo 16 menciona outro sacrifício. Diz acá, hacer e de hacer bien e de la ayuda mútua. Vamos a nombrar, vamos a resumir, certo? Este sacrifício como sacrifício de generosidade, que tem que ver com hacer bien e ajudar-se mutuamente. Não é necessário detener-nos para explicar este sacrifício. Já hemos estudado as primeiras recomendações deste capítulo, que são o amor fraternal, a hospitalidade e a compaixão. Os 3 primeiros versículos. Se você não escutou ou não se acuerda do sermão que se predicou el
domingo 30 de agosto, você pode ir a nosso canal em YouTube e allí lo encontrará, certo? E vas a poder escuchar um sermão que explica, certo, o contenido deste sacrifício de generosidade, certo? Que tem que ver com fazer o bem e ajudar a los demás. Por ahora, é suficiente destacar que o sacrifício de alabança a Deus, que se comenta, que se menciona no versículo 15, necessita ser confirmado por manos dadivosas, por manos e pés que sirvem ao prójimo. Por quê? Porque alabança a Deus desacompanhada de serviço cristiano é religiosidade vazia. Santiago, em sua epístola, é claro e tajante a respeito. Se alguno se crê religioso entre vosotros e não refrena sua língua, sino que engana su coração, la religião del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fíjense que la religión que agrada a Dios, la religión pura y sin mácula delante del Señor, tiene que ver con hacer el bien, con ayudar a los necesitados. Neste caso, segundo as palavras de Santiago, visitar os huérfanos e as viúvas, porque no contexto do Novo Testamento, essa era uma realidade muito comum, muito frequente. Não que não la exista, que estas situações não se den em nossa época. Se dan, pero há outras necessidades porque os tempos cambiam, pero a palavra de Deus permanece. Por lo tanto, alabar al Senhor, hacer bien y ayudar a los demás constituyen los sacrificios de los cuales Dios se agrada. Por isso, o versículo 16 termina dizendo, porque de tales sacrificios se agrada Deus. Es decir, há uma hermosa e maravilhosa e harmoniosa reunião, enlace entre a alabança a Deus, certo? A verdadeira piedade, que tem que ver com deseos santos, pios, verdadeiramente puros, que emanam do coração regenerado, puros em sua intenção, não necessariamente em lo concreto, porque sabemos que todas nossas obras e pensamentos estão manchados por el pecado. Pero o que vemos acá é uma reunião entre a verdadeira piedade, certo? A alabança a Deus com a prática, com a ortopraxia, com a ajuda, com o trato que se manifesta a los demás. Uma aplicação, poderíamos fazer muitas aplicações acá, pero me gostaria de destacar uma, que é a seguinte: é absolutamente necessário, é imprescindível interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. De não ser assim, seremos rehenes do legalismo e vamos a sostener uma teologia defeituosa, coja, em resumo, herética. Fíjense que o Novo Testamento sempre echa luz sobre o Antigo Testamento. E os autores inspirados no Novo Testamento, assim como os autores inspirados no Antigo Testamento, certo, nos ajudam a entender as sombras, né, os anúncios, as profecias, o mensagem do Antigo Testamento. Imaginem vocês se não existiera em nossas Bíblias o livro de Hebreus. Nós teríamos muita dificuldade para entender o significado de los signos, de los ceremoniales, de los rituales do Antigo Testamento. Por supuesto que, a la luz especialmente das epístolas de Pablo, né, não estaríamos em la oscuridad, pero la película não estaria tão clara como la está, como la tenemos com esta maravilhosa epístola
a los hebreos. Pero hay una segunda recomendación. La primera es esta, es que debemos ofrecer sacrificios a Dios. Y son estos dos, de alabanza y de generosidad. La segunda recomendación aparece en el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hay un hermoso equilibrio aquí, en el versículo 17, en relación con el versículo 17 con el versículo 7. Pero antes vamos a explicar mejor. El autor dice a sus destinatarios que no abandonen el cristianismo para volver al judaísmo. Este es el mensaje central de la epístola a los hebreos. Manténganse firmes, no abandonen a Cristo, no vuelvan al judaísmo, a la religión de vuestros padres y abuelos. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo, insiste el autor a los hebreos, ustedes creyentes ya no necesitan del ministerio de los sacerdotes judíos y de las tradiciones de fariseos, saduceos, zelotes, esenios o de cualquier partido político, religioso o grupo radical. Ya no hay el velo. Ustedes pueden acceder libremente al trono de gracia, pero sin embargo, ustedes deben obedecer al liderazgo establecido por Dios. Ustedes son libres para acceder al trono de gracia, pero esta libertad que ustedes tienen en relación al Dios Padre por medio de Jesús no significa desechar a los líderes que Dios ha puesto en la vida de la iglesia. Libertad no significa autonomía, no implica vivir según sus propias leyes y reglas. Ustedes son libres para obedecer la palabra del Señor. Es interesante y maravilloso al mismo tiempo observar que Dios nunca ha dejado su pueblo sin líderes. Hubo Moisés, tras Moisés, Josué, Elías, Eliseu, Pablo, Timoteo, Tito, el propio Redentor Jesús, que es cierto, dejó de estar físicamente entre nosotros, pero nos envió al Espíritu Santo, además de haber entrenado los discípulos que a su vez entrenaron y enseñaron a otros, y así la iglesia nunca ha dejado de tener pastores, de tener líderes, de tener maestros. Más que interesante, esta recomendación es una alerta a la iglesia. ¿Por qué? Y acá menciona el versículo 7. ¿En qué sentido esta recomendación del versículo 17, que señala que debemos obedecer a los pastores, es una alerta? En el sentido de que el versículo 7 afirma que debemos acordarnos, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Entonces, el versículo 7 nos anima a que nos acordemos de aquellos que nos hablaron la palabra de Dios ayer, que ya no están presentes. O sea, se acuerden de ellos, de los que compartieron el evangelio con ustedes. Pero el versículo 17 agrega, obedezcan a los que les reemplazaron. La alerta es, eviten la nostalgia, la añoranza. La iglesia sigue su camino y su rumbo. Los líderes de ayer fueron importantes, pero los de hoy igualmente lo son, siempre en el marco de la palabra de Dios. Porque el valor no está en los líderes en sí mismos, sino en la labor que realizan, la enseñanza de la verdad y el pastoreo del rebaño. Así que valoremos los siervos de Dios del pasado, pero igualmente valoremos aquellos que han desarrollado este mismo ministerio hoy. Es interesante que una
fuerte crítica de Jesús a los fariseos, según Mateo capítulo 23, es que los fariseos, ellos adornaban los sepulcros de los profetas. Pero ellos, o sea, ellos valoravam e rendiam homenagens a los profetas que estavam mortos, pero condenavam aqueles, como o próprio Jesus, que predicavam o mesmo mensagem de los profetas. Era uma contradição, não quadrava. E Jesus les condena, são hipócritas, porque vocês adornam os sepulcros, adornam e valoram os mortos, pero rechazam estes que han predicado o mesmo mensaje de los profetas que estão mortos. Assim que, mis hermanos, a obediência e a submissão a los líderes espirituales não são absolutas. É muito necessário também dizer isso. Devemos obedecer-los e sujeitar-nos a los líderes espirituales, al liderazgo que Deus pôs na igreja, sempre que estas pessoas sejam homens chamados por Deus e segundo os limites da palavra do Senhor. Não se espera acá obediência e submissão absolutas. Estamos falando de uma obediência e submissão relativas. Relativas a que coisa? Ao marco bíblico. Isso implica que não deve haver abuso de autoridade por parte do liderazgo e, por outro lado, não deve existir submissão cega e fanática em torno a los líderes. Que, lamentavelmente, existe esse tipo de coisa em muitos círculos evangélicos ou protestantes. Há líderes que se põem como verdadeiros dueños de las iglesias, certo? Ou que são reverenciados por los fieles como se fueran o próprio Jesucristo. Isso é uma herejia, isso é reprochable, está malo, muito malo. Assim que devemos evitar o abuso de autoridade, assim como também a submissão cega e fanática em torno a los líderes. ¿Por que devemos obedecer e sujeitar-nos a los líderes da igreja, segundo a palavra de Deus? Porque eles cuidam de las ovejas, eles cuidam do rebanho do Senhor. O versículo 17 afirma, porque eles velam por vuestras almas. A ideia é que eles cuidam, eles pastoreiam o rebanho de Deus. A obediência a los líderes da igreja, en el marco bíblico, segundo o marco bíblico, glorifica a Deus, porque sobretudo eles, estes homens, são os que nos transmitem os conselhos bíblicos para nossa edificação. Outra razão para obedecê-los é para que eles cumpram seu ministério com alegria e não quejando-se. O texto acá menciona como quienes han de dar conta, vão a rendir conta deste ministério, para que não lo hagam com alegria e não quejando-se, porque isto não os é provechoso. Não seamos, hermanos e irmãs, ovelhas rebeldes, ferozes, tercas, pessoas difíceis. Não nos portemos como tivos, somos ovelhas do Senhor. Tengamos presente que o ministério pastoral é uma labor sagrada. Sagrada não a causa de los pastores, sino que porque su objeto é o manejo de las escrituras sagradas. Eles tendrão que rendir cuentas a Deus por el rebanho del Senhor, por el rebanho del próprio Deus. Acá há uma doble enseñanza. A los pastores, e quando o texto menciona pastores, há que ter presente que no Novo Testamento, certo? Pastores são os presbíteros. Quizás na cabeça de muitos hoje, né? Pastores é o pastor Marcone, o pastor Davi Virtes, o pastor Jonathan Munhoz, o pastor Vladimir Pacheco, o pastor Daniel Vázquez, são pastores. Pero os presbíteros também são pastores. A diferença basicamente tem que ver que uns se entregam ou realizam este ministério pastoral, dispõem de mais recursos ou de mais tempo, se dedicam em condições mais plenas que outros.
pero en rigor son todos pastores. Entonces, a los pastores, a los presbíteros, ¿cierto? La enseñanza es que nosotros debemos tener mucho cuidado, desarrollar este ministerio con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con mucha reverencia, con temor y temblor ante Dios. Porque estamos cuidando de la iglesia del Señor, de las ovejas que han sido compradas y conquistadas y obtenidas por la sangre de Jesucristo. Entonces, hay una enseñanza directa a los líderes a fin de que cumplan su labor de manera como corresponde, de manera santa, y por isso é muito importante ter presente os requisitos bíblicos. 1 Timoteo 3, Tito capítulo 1, por exemplo, textos que señalam as credenciais, certo? Os requisitos, as características que uno deve apresentar ante a igreja para cumprir este ministério. Pero também há uma enseñanza a los fieles, a las ovejas del Senhor, a fim de que se portem bem, a fim de que obedeçam ao Senhor e nesse marco respetem e se sujeitem a las autoridades espirituais, a las autoridades estabelecidas por Deus para governar, para conduzir, para guiar a seu povo. Lamentavelmente, mis hermanos e hermanas, há pastores que dañam a la igreja. E há igrejas que hieren e desgustam a los pastores. Há pastores que perjudicam a la igreja do Senhor. E há membros em las igrejas que hieren e produzem muito desgusto em los pastores e hacen com que se cumpla algo que o texto acá diz que se deve evitar. Hace com que estes pastores ou pastores desarrollen seu ministério quejando-se, ou seja, como cargaram um fardo muito grande. A história de nossa denominação, da Igreja Presbiteriana de Chile, tem capítulos hermosos, pero como a história de qualquer outra denominação en el planeta Tierra, ¿cierto? También tiene capítulos que para nada son edificantes y que nos sirven de alerta. Hubo un caso en Chillán, no es necesario mencionar nombres. Hubo un pastor en Chillán, pastor de la Iglesia Presbiteriana de Chile, que muy joven foi ordenado a los 29 años y era un hombre muy capaz, un hombre muy inteligente, un hombre com uma grande oratória, tinha formação na área pedagógica, na área de educação, e sua carreira foi meteórica na vida da denominação da Igreja Presbiteriana de Chile. Assumiu, foi pastor da primeira igreja chilena, uma igreja que é centenária, e já em sua segunda participação na Assembleia Sinodal, logrou ser elegido secretário de actas e anos depois reelegido e depois passou a ser secretário executivo, depois reelegido secretário executivo, um homem que en el espaço de 10 anos saiu da condição de presbítero regente ao puesto de pastor e um pastor muito importante que ocupou puestos de liderazgo muito importantes na denominação. Pero este pastor que tinha virtudes, certo? Sabia predicar e ensinar muito bem. Era um homem muito trabalhador. Era um homem muito empreendedor. Era um homem de visão. Veia por baixo da água. Era um bom planificador. Ele tinha algumas características que para nada são loáveis em um líder. Era autoritário, era muito personalista,
certo? E não sabia lidar com aqueles que discordavam dele. E é interessante que os relatos, vários relatos, confirmam isso. Em uma ocasião, uma irmã que era la organista da igreja, quando discordou do pastor, o pastor le sacou do órgano e la pôs na banca. Outra pessoa, a referir-se a este pastor, dizia, ele predicava seu próprio evangelho. E a maneira como este pastor terminou seu ministério foi da pior maneira possível. Ele se pôs em rebeldia a los conselhos, entrou em choque e passou a pelear com várias pessoas a nível preterial, a nível sinodal, em outras instâncias da Igreja Presbiteriana de Chile. E, finalmente, não aceitou a autoridade, justamente o que o texto bíblico diz, certo, das autoridades, não obedeceu às autoridades estabelecidas por el Senhor. Se pôs em rebeldia e liderou e animou, né, um grupo a que também se pusiera em contra da Igreja Presbiteriana de Chile e acabou saindo e le acompanharam alrededor de 100 pessoas de 3 congregações, de Chillán, a primeira de Chillán, Yungay e São Carlos. E terminou seu ministério na Igreja Presbiteriana de Chile de maneira muito lamentável. E hoje, passados mais de 20 anos, certo? A obra, a denominação que ele fundou está muito mal, certo? Várias das pessoas que ele acompanharam a mediados dos anos 90, quando ele saiu da denominação, já não estão com ele. Algumas voltaram à Igreja Presbiteriana de Chile e outras se desviaram da igreja e outras foram e estão em outras igrejas evangélicas. Então, lamentável que isso haya passado, pero estas coisas passam na vida da igreja do Senhor. Isso já vemos na própria Bíblia. Entre os discípulos havia Judas. Pablo menciona Demas, Himeneu, Alejandro, Fileto, certo? Homens que conheceram a verdade, que estiveram no ministério, pero que a partir de um dado momento se desviaram e passaram a ser pedra de tropeço na vida da igreja. Por outro lado, há igrejas, acabo de mencionar, sem dizer o nome, não é necessário, um caso triste de um pastor que não supo tratar a las pessoas, certo? Era muito de pelea, era muito enojón. Pero, por outro lado, há igrejas locais cujo histórico é triste e reprochável. Há igrejas cujo histórico demonstra que todos os pastores que passam por elas saem heridos e molestados. Porque quando sucede que, na história de esta igreja, um pastor não terminou bem seu ministério, né, e a relação entre ele e a igreja se terminou mal, certo? Ok, isso pode passar, lamentavelmente. Pero, quando vários pastores passam por a mesma igreja e todos saem mal, eu tive a oportunidade de visitar uma igreja em Brasília. Fui invitado em uma ocasião a predicar uma igreja em Brasília, que a igreja, a la sazón, cumpria 46 anos. E, a lo largo de seus 46 anos, ela havia tenido 31 pastores. Quando eu escutei este dado, eu perguntei ao pastor que me havia invitado, que era o pastor da igreja, espera, 46 anos, foram 31 pastores, e eu hice a conta, certo? E depois saquei a conta, mais ou menos, cada pastor estuvo aí alrededor de ano e meio na igreja, meus irmãos. Esta igreja era uma igreja muito problemática. Muito problemática. Incluso o pastor que me havia invitado não terminou bem seu ministério aí, porque o grupo havia muita imadurez naquela congregação. Então, este versículo é um alerta tanto aos líderes, pastores, presbíteros, certo? E outros que, por la graça de Deus e bajo determinadas circunstâncias, aunque não hayan recebido a ordenação pastoral,
acabam desarrollando una función pastoral, porque la historia de la iglesia también menciona este aspecto. Es una enseñanza, es una alerta tanto para el liderazgo de la iglesia como también para las ovejas, para los miembros, a fin de que podamos desarrollar una relación armoniosa con nuestros líderes, ¿cierto? Y ser instrumentos de bendición y no piedras de tropiezo. Que Dios nos ayude a imitar a Jesús como líder y como siervo. Como líder, Jesús es amoroso, misericordioso y su enseñanza siempre, según los evangelios, reunió sabiduría y autoridad moral, a diferencia de los fariseos, que conocían mucho, pero su vida era opuesta, era lo contrario de aquello que ellos decían. Jesús enseñaba, hablaba la verdad y maravillaba a la gente porque hablaba con autoridad moral. Su ejemplo, su vida hablaba mucho. Y como siervo, ele foi humilde e obediente a seu padre hasta sua muerte. Terceira recomendação. Terceira recomendação é para que oremos por el liderazgo da igreja. Versículo 18. Orar por nós, pois confiamos em que tenemos buena consciência, deseando conduzir-nos bem em tudo, e mais os ruego que lo hagáis assim, para que eu os seja restituído mais pronto. El comentarista William Barclay nos informa algo interessante. Nos informa que quando Stanley Baldwin assumiu como primeiro-ministro de Grã-Bretanha, isso em 1935, os amigos de Stanley Baldwin se reuniram e lo felicitaram. Então, os amigos se reuniram e felicitaram ao senhor Baldwin por haver sido nombrado el primeiro-ministro de Grã-Bretanha. E qual foi a resposta de Baldwin a seus amigos? Ele disse: em verdade, não necessito de suas felicitações, sino de suas orações. Não necessito de suas felicitações, sino de suas orações. Que sabedoria lá de Baldwin. Hermanos e hermanas, devemos orar para que os líderes da igreja desarrollen su ministério bajo, primeiramente, a motivação correta. Creio que o domingo passado tivemos a classe com o pastor André Guerque e ele falava de ortopatia, certo? Porque a menudo escuchamos de ortodoxia, que é a doutrina correta, escuchamos de ortopraxia, que é a prática correta, pero não sempre escuchamos de ortopatia, que é a motivação correta. E o texto que menciona, o autor da epístola, diz: pois confiamos em que temos buena consciência. Então, devemos orar para que aqueles que anelam ao ministério, para que aqueles que apresentam o desejo de servir, por exemplo, como presbíteros, como pastores, estejam imbuídos, impulsados, llenos de la motivação correta, que não queiram ingressar nesse ministério buscando as luzes, buscando promocionar-se, buscando, certo, o reconhecimento humano. Además, devemos orar por el liderazgo de la iglesia para que não solamente esté poseído, lleno de la motivação correta, sino que também que sua conduta, sua vida, seu comportamento seja correto. Na segunda metade do versículo 18, deseando conduzir-nos bem em todo, para que estes líderes não sejam ou não se descalifiquem, não se descredenciem, não cheguem por meio de sua conduta, a ser reprocháveis na vida da igreja, porque é uma desgraça quando um líder, uma pessoa não possui autoridade moral, quando a gente já não lhe crê, quando sua vida vai em contra de suas palavras e seus discursos.
E os pastores não estão exentos deste peligro, desta tentação. É muito mais fácil predicar que viver. É muito mais fácil dizer às pessoas o que elas devem fazer do que cumprir isso em sua própria vida. Então, por isso também devemos orar, para que os pastores sejam coerentes com o discurso, para que não tenham uma doble vida, para que em sua vida privada não tenham um comportamento diferente de lo que apresentam ante o público. E devemos orar também para que o progresso da obra aconteça. Por alguma razão, o autor de Hebreus estava impedido de compartilhar, de estar reunido a los hermanos. Então, ele disse, e mais os ruego, versículo 19, que lo hagáis assim, para que eu os sea restituído mais pronto, quizás estuviera en la cárcel o en una situación de limitación. No lo sabemos. El hecho es que ele pide a la iglesia que ore para que ele vuelva a compartir y a experimentar la comunión de los hermanos. En Romanos capítulo 15, me gusta mucho este pasaje porque Pablo não só informa a la igreja de Roma su plano, sino que además pide a la igreja de Roma que apresentara isso em oração ao Senhor. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Senhor Jesucristo, Romanos 15:30, e por el amor del Espírito, que me ayudes orando por mim a Deus, para que seja librado de los rebeldes que estão em Judea, e que a ofrenda de mi serviço a los santos em Jerusalém seja acepta. E neste mesmo texto, o capítulo, no versículo 28, Pablo habla de sua intenção de ir rumbo à Espanha. Assim que, quando haya concluído isto e les haya entregado este fruto, passarei entre vosotros rumbo à Espanha. E Pablo pide, convoca a igreja a que ore para que ele pudesse cumprir seu desejo de glorificar a Deus em outras regiões do mundo. Então, o mais grande regalo que a igreja pode dar, apresentar al pastor ou al liderazgo de la iglesia es la oración. Es la oración, ¿cierto? Para que los líderes estén conectados al Señor en armonía con la voluntad del Señor, cumpliendo este ministerio, este santo ministerio, con santo temor, temblor, con reverencia, para que su vida sea uma vida cujo testemunho coincide com sua mensagem e para que a obra do Senhor cresça. Essa é a recomendação final do texto, que a continuação menciona uma oração do próprio autor de Hebreus. Assim que esta manhã hemos aprendido ou estudado um pouco sobre as recomendações finais do autor, que são elas, quais? Oferecer sacrifícios a Deus, sacrifício de alabança e sacrifício de generosidade. Obedecer al liderazgo estabelecido por Deus no marco bíblico e orar por el liderazgo de la igreja. Para terminar, me gostaria recordar-lhes as palavras de despedida de Jesus, quando Jesus se despediu de seus discípulos. En Mateo 28, la Biblia nos dice lo siguiente, escuchen, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Es decir, la palabra de despedida de Jesús, su última frase fue: yo estoy con vosotros. No tengan miedo. Dependan de mí. Dependan de mi espíritu. Sigam en esta obra maravillosa. Enseñen la verdad de Dios. Bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque yo estoy con vosotros. Yo volveré. Ustedes son mi pueblo. Que Dios nos ayude, hermanos.